Por falar em trânsito, minha gente, um acidente gravíssimo na manhã de hoje em Caaporã deixou um idoso morto e 2 crianças feridas. O homem seguia para Pitimbu para comemorar o aniversário do filho quando tudo aconteceu. Deixa eu voltar agora ao vivo com David Martins, direto lá do Hospital de Emergência e Trauma, onde os feridos estão internados, recebendo, claro, os cuidados adequados. David Martins, agora sim, ainda bom dia para você, Um bom dia, claro, como eu falei na entrada anterior, apenas protocolar, haja vista desta tremenda tragédia que se abateu nesta família. Com você, David. Oi, Gilmar, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Paraíba toda está triste com esse acidente que aconteceu hoje de manhã. Pelas circunstâncias, era para ser um fim de semana de festa, rapaz. Era para ser um fim de semana de alegria, de confraternização, de comemoração. Porque o Wallace, que é filho do seu Elias, o homem que morreu no local, o Wallace completou ano ontem, 33 anos. Eles trabalham com construção, eles trabalham na construção civil. O seu Elias trabalhava e o Wallace trabalhava com o pai. Aí ontem ele completou ano, ele disse, não pai, vamos trabalhar hoje o dia todo, normal. Quando for amanhã a gente comemora, a gente vai lá para Pitimbu, tem a casa do meu tio lá, a gente se reúne e aproveita o fim de semana. E hoje vamos trabalhar. E foi assim que eles fizeram ontem, passaram o dia todo no serviço e ficou tudo combinado, programado, estava tudo certo para dar início a essa comemoração no dia de hoje, na casa de parentes lá em Pitimbu. Eles são do interior da Paraíba, eles são de uma cidade chamada Santa Cecília. Eles hoje de manhã organizaram as coisas, organizaram o material. O Wallace veio de moto sozinho, aí no carro vieram o resto dos parentes. A esposa do Wallace, que é nora do seu Elias, veio também a mãe do Wallace e as filhas do Wallace, que são netas do seu Elias. Vinham todos de carro. O Wallace veio na frente, chegou na casa. O acidente aconteceu a poucos metros da entrada do município de Pitimbu, mas ainda na cidade de Caaporã. O Wallace chegou do local do acidente para casa, dá aproximadamente 6, 7 minutos. Chegou e ficou esperando o pai, a esposa, a mãe e as filhas, que não chegaram. Aí ele pensou, eu acho que deve ter estourado um pneu, furado um pneu, vou voltar para ajudar. Pegou a moto e retornou. Aí no meio do caminho o pessoal já foi cortando luz na estrada, a PB 044. E ele já ficou com um calafrio, achando que tinha acontecido alguma coisa errada. E de fato aconteceu. Ele chegou no local do acidente, o pai já estava morto, a esposa e as filhas e a mãe estavam machucadas. Vamos ouvir a Major Thalita do Corpo de Bombeiros, que chegou rápido no local e ajudou nesse atendimento. Põe no ar. Infelizmente, um óbito no local. Eram 4 pessoas no carro. 2 crianças e uma senhora foram socorridas pela USA de Caaporã, pela USA de Alhandra e pela USB de Caaporã. O ônibus estava indo no sentido Caaporã e o carro ia no sentido Pitimbu. E aí eles vieram a colidir aqui justamente nessa curva. É uma curva bem perigosa aqui perto da destilaria Tabu. Assim, a gente não sabe se teve excesso de velocidade, porque a gente não teve como... A gente já chegou, já tinha acontecido, o acidente, Que tragédia, hein? Elias Ananias dos Santos era o nome do homem que morreu. Ele não estava dirigindo o carro, ele estava no banco do carona. Quem dirigia o carro era a nora, que, segundo o Wallace, conhecia a estrada. Não era a primeira vez que ela estava fazendo esse percurso, dirigia muito bem, era habilidosa na direção. Então, o Wallace, ele acredita que pode ter acontecido algum problema mecânico no carro, que é um carro em boas condições, é um carro com excelente estado de conservação, ou pode ter estourado um pneu. Foi isso que o Wallace me falou. Mesmo muito abalado, mesmo muito triste com o que aconteceu, ele conversou comigo e relatou isso, que na hora, Jamal, eu confesso que foi chocante para mim, porque foi tudo ao vivo, no momento da entrevista. Quando eu comecei a entrevistá-lo, foi quando ele disse, ontem foi meu aniversário. Vamos ouvir. Ia pra praia aqui no Pitbull, na casa de um tio meu. E aproveitar o fim de semana, né? Ontem foi meu aniversário. Nossa, ontem foi seu aniversário. Meu Deus do céu, lamento. Qual a idade do seu pai? 63. 63 anos. E o nome dele? Elias. Elias.
a profissão do seu pai? Pai era pedreiro, Pedreiro, né? Costumava fazer esse percurso aqui? de vez em quando. De vez em quando, né? Vocês têm casa aqui e parentes, né? Tem. Bom, as circunstâncias do acidente, isso ainda está sendo investigado. Hoje de manhã estiveram lá equipes do Instituto de Polícia Científica que realizaram uma perícia, mas dá para ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu. O carro que seguia no sentido de Caaporã para Pitimbu, ele bateu na lateral, já na parte traseira do ônibus. Não foi uma colisão frontal. Essa região onde houve o acidente é uma região de curva, uma curva muito fechada. E o ônibus vinha exatamente no sentido contrário, saindo de Pitimbu em direção a Caaporã. Ficaram as marcas na lateral do ônibus aí. O motorista não fugiu do local, ficou lá até a chegada da polícia militar e também da polícia civil. Então, as circunstâncias ainda serão apuradas. Que pena que, de fato, a tragédia está confirmada. Agora, algumas pessoas vieram aqui para o hospital de trauma e a gente está aqui com o boletim que informa aqui a situação da saúde dessas pessoas. Tem aqui uma mulher de 30 anos com quadro clínico estável. Essa mulher de 30 anos é a esposa do Wallace, a nora do seu Elias. Aí tem uma criança de 9 anos, que é a filha, também em situação do quadro clínico estável. Tem outra criança de 2 anos, que também é neta do seu Elias, filha do Wallace. Mesma coisa, situação estável. E tem uma mulher de 51 anos, que é a esposa do seu Elias, com o quadro clínico estável. Tinha uma outra criança de 8 anos, que essa não precisou de atendimento aqui no hospital. Eu conversei agora há pouco com o pessoal que trabalha aqui no hospital e que não pode gravar entrevista. Eu perguntei como é que eles estão acordados. Eu falei, não, está todo mundo bem, acordado, estão na enfermaria com lesões leves, ainda bem. Fica aqui o nosso sentimento, né, de pesar para essa família. É uma data que infelizmente vai ficar marcada por coincidir com o aniversário do Wallace, que perdeu o pai um dia depois, mas que Deus possa confortar o coração dessas pessoas. Jomar, eu volto com você. Ok, obrigado, David, pelas informações, né? Eu quero me pegar numa fala sua, dizendo o quanto foi comovente, né, você conversar com o Wallace, né? Eu sei que ser repórter, né, trabalhar com comunicação, trazer informação para a população é muito gratificante. Mas quem está aí no dia a dia, né, nas ruas, como são os repórteres, muitas vezes é muito difícil, né, muito comovente acompanhar cenas como essas aí, conversar com familiares sobreviventes, né, que gentilmente falam com os repórteres, trazendo informações à audiência. Não é fácil, né? Eu me comovi até com a cena do Wallace aí, no momento em que ele chegou próximo ao veículo, vendo o seu pai já sem vida ali, né, dentro do carro ainda, ele se desesperando. Olha só, essa cena, né? Essa cena é muito comovente. E eu fico aqui me perguntando, eu não tenho como não trazer uma lembrança ao que aconteceu lá em Campina Grande, né? Por que é que tragédias como essas muitas vezes acontecem em dias ali de extrema comemoração, de alegria, né, de felicidade? Nesse caso aí, a família do seu Elias iria comemorar então o aniversário do Wallace, né, que é filho dele, né, e trabalhava com ele aí como pedreiros, né, mestre pedreiro, pai e filho, e acontece uma infelicidade como essa. Não tenho como não lembrar também do caso lá em Campina Grande, ali, né, na BR-104, né, de pai e filho que faleceram no dia do casamento do filho. Meu Deus do céu, né? Agora só nos resta pedir que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, traga aí o devido consolo a toda a família por uma perda tão profunda, por uma perda tão severa, e onde iriam comemorar o aniversário do Wallace.